gostaria de te convidar a abrir comigo no livro de Esther. E há nesse contexto uma das histórias mais emblemáticas das Escrituras. Histórias que fundamentam a nossa fé e o nosso entendimento sobre o que representa de fato a Bíblia. E a Bíblia não é a história de Deus. A Bíblia é a história dos homens para com Deus. E os relatos de Deus para com homens, que em algum momento foram compilados e compõem aquilo que chamamos de a Escritura Sagrada. Pastor, está amarrado? Não. João mesmo fala isso no final do Evangelho, que tem o mesmo nome, dizendo, olha, somente sobre o Cristo. Aqui no Evangelho de João contempla alguns relatos, porque se fossem compilados todos os feitos de Cristo, não haveriam livros suficientes para registrá-los. Então a própria Escritura inspira. Sabemos que existe muito mais. E quando a gente se dedica a esse muito mais, primeiro a gente se debruça sobre o que se tem registro. Porque a compreensão desses registros e a interpretação desses registros fazem com que a nossa fé seja impulsionada e fundamentada na compreensão da grandeza do Senhor e de tudo que Ele significa. Então o entendimento sobre as Escrituras passa pela fiel compreensão a elas e a interpretação desses feitos na soberania de Deus, que permite com que pessoas, gente, tomem suas decisões e façam suas ações enquanto possuem e têm o livre-arbítrio, ou têm a liberdade dos seus questionamentos e dos seus movimentos. Mas o Senhor, que permite tudo isso, transita de uma forma tão generosa, e eu falo sobre a vida como um todo, que nunca nos cerceou das sementes, nunca nos limitou acerca das sementes que seriam plantadas, dos movimentos que seriam feitos, mas é tão justo, assim como generoso e bondoso, e nos dá liberdade, que faz com que venhamos a colher tudo aquilo que plantamos. Ou seja, plantamos o que queremos. Agora o Senhor é justo para que também venhamos a colher aquilo que foi plantado. O entendimento sobre a palavra de Deus é ação e reação. Na ação eu encontro reação. Na reação, às vezes, é o que nos faz mal. Compreender que uma vida inclinada à distância do Senhor pode em algum momento gerar sequelas. E essas sequelas são terríveis, porque literalmente ofendem a nossa mente daquilo que entendemos sermos dignos de termos por direito. Ofende essa mente que procura trabalhar pelo mérito, por aquilo que eu mereço, por aquilo que eu sou. E a meritocracia é horrível em relação à palavra. Porque no mal que intimamente habita em nós, no pensamento, na inclinação ao distanciamento de Deus, e isso é natural, nós precisamos compreender que o que nos achega a Deus é um caminho que o próprio Senhor viabiliza. E quando Ele viabiliza esse caminho, nós precisamos entender que desde a salvação até o acesso àquilo que significa reino de Deus, existe uma porção do Senhor que nos resolve literalmente para que esses acessos sempre sejam creditados a Ele com louvor.
A religião em algum momento colocou estereótipos. E ao estabelecer estereótipos disse, ó, desse jeito aqui, dessa forma, dessa movimentação, com esse modelinho, você é digno disso. Obviamente, há citações no Novo Testamento, principalmente sobre a dignidade, sejam dignos. Mas essa dignidade não tira do Senhor o seu mérito e a sua soberania. Ah, pastor, e ser digno, ser correto, é o básico do básico. A compreensão de quem Ele é o que nos eleva a um nível superior. E repito, não nos distancia da verdade do Evangelho. Qual é a verdade? Tudo é dele, tudo é para Ele. Não há nada na vida de ninguém que não tenha que glorificar o nome do Senhor. E você aprende isso na prática, não fragmentando o seu movimento e não deixando de lado aquilo que realmente importa. E o que realmente importa é que Ele seja glorificado em tudo. O livro de Esther, desses registros extraordinários que nós temos acesso, nos traz um entendimento poderoso sobre isso. E eu vou ler já do capítulo 1, do versículo 1 em diante. Nós vamos pouco à frente, mas você vai entender nesse contexto um termo muito específico. Nos diz assim a Escritura: isso foi o que aconteceu no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até Cuxi. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Suzã. No terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais, no qual estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias ele mostrou a enorme riqueza do seu reino e o esplendor e a glória da sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete de 7 dias no jardim interno do palácio, para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, dos mais simples aos mais importantes. O jardim possuía forrações em branco e azul, presa com cordas de linho branco e púrpura, ligadas por anéis de prata a colunas de mármore. Tinha divãs de ouro e de prata, em um piso de mosaicos de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que o servissem à vontade. Na mesma ocasião, a rainha Vaste ofereceu um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 eunucos que o serviam, Meumã, Bista, Harbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas, ou nomezinho estranho, que trouxesse à sua presença a rainha Vasti, ou Vaste, usando a coroa real, a fim de exibir aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem ao rei, a rainha Vaste, esta se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. Como era de costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam dos tempos. Você vê uma das cenas extraordinárias na Escritura que relata muito sobre um reino relevante. Eu não estou dizendo que esse reino é certo, porque pela própria expressão desse reino, havia nele introduzido uma série de questões espirituais, de rituais, de movimentos que, segundo a cultura daquele povo, havia então autoridade no que se propunha como instituição, vamos dizer assim. E esse rei, em toda a envergadura do seu
trono, promoveu então essa festa. E uma festinha pouca, coisa de bobagem, 6 meses. No meio dessa festinha, você vê que há uma série de estruturas que foram estabelecidas. Estruturas de ganho, estruturas de relevância. E não era somente para a elite, porque você vê que há uma fala ali, de que tantos os nobres quanto os simples, dos pequenos até os maiores, havia de alguma forma acesso ao que estava sendo liberado. E este homem, de uma maneira estrondosa, causava nessas pessoas todo o senhorio, o poder, o empoderamento em que lhe estava disponível. Ou seja, um cenário perfeito. A quem quer apresentar um reino e dizer às pessoas o quanto que o seu reino é relevante, estava tudo certo, estava tudo perfeito. Agora, num determinado momento, enquanto tudo isso estava acontecendo, ele toma uma decisão. Porque na sua decisão e no seu roteiro, em algum momento, aquela que era a sua amada, que era a pessoa mais relevante do seu reino, logo depois dele, a expressão da sua verdadeira autoridade, seria então exposta às pessoas que eram convidadas. Tamanha era a beleza, a nobreza, que representava então a sua rainha. Ao chamá-la e ao mandá-la se apresentar no lugar onde estava apresentado, sendo realizado esse verdadeiro banquete, essa cerimônia extraordinária, a resposta dela foi simplesmente: não vou. Quando nós percebemos o quanto que se trabalha, se vive, o quanto que pode se estabelecer autoridade sobre inúmeras coisas na vida, nós precisamos entender o que é o ápice, ou o que é um movimento maior na vida de alguém. O ápice, o movimento maior na vida de alguém, para muitos é a casa própria. Para outros é o carro novo. Para outros é a conquista disso, a conquista daquilo. Eu vou me formar, eu vou ter um diploma, eu vou cursar a faculdade. Isso já vai ser diferente, porque na minha vida, na minha família, na minha casa, muitas pessoas não têm. Eu vou viver isso, eu vou viver aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Como se fosse o grande tesouro da vida. Como se fosse a grande questão, que de verdade vai preencher um espaço existencial na vida e vai fazer com que haja então um senso coletivo de reconhecimento ao quanto você venceu. Mas só quem já pegou um canudo na mão e se alegrou pela toga, pelo chapéu, pela foto, por tudo aquilo, sabe que de verdade é uma etapa importante, mas não preenche um vazio existencial. Porque um vazio existencial só pode ser preenchido por aquilo que realmente tem substância. E um carimbo de uma universidade, uma certidão cartorária de um bem no seu nome, uns boletinhos para pagar, aleluia, aquele financiamento gostoso, não trazem a satisfação de um coração que, na calada da noite, no início de uma manhã, num final de semana que deveria ter tudo para ser nutrido de amor e alegria, de verdade se perde. Porque uma mesa farta, sem ter com quem compartilhar, é a coisa mais chata da face da terra. Você já teve a oportunidade de comer o que você queria comer e não tinha com quem comer? Você já teve a oportunidade de fazer uma viagem extraordinária, de fazer um movimento extraordinário, mas de verdade, quando pegou o celular na mão e foi atrás, procurando alguém que pudesse sentar e compartilhar todo aquele momento e não ter encontrado? É como se a vida tentasse se conectar com outra vida para valer a pena de verdade. E quem vive a solitude em meio a um coletivo, sabe o que isso representa. E, irmãos, os melhores lugares para se esconder na face da terra não é isolado no meio do mato, não. É numa metrópole. Porque numa metrópole você passa desapercebido. Lá na Sé, na sexta-feira às 5:30 da tarde, com aquele mundo de gente, você pode se esconder ali no meio e de verdade ninguém vai te notar. Agora, quando você está sozinho em meio a um grande campo,
você passa a ser a diferença naquele lugar, porque parece que o estar sozinho há uma percepção maior do que a gente significa. No grande coletivo se descaracteriza a verdade do ser humano. O pastor Luiz fala com uma propriedade muito interessante, que no meio do sítio não existe ateu. O cara que ordenha a vaca, que planta a semente, que colhe a alface, que está preocupado que choveu demais, que choveu de menos. Não é, meu amigo Valfang? Nós que temos uma história rural. Você tem uma história rural, né? Não. A gente que se relaciona com essa coisa do simples, do dia a dia. De uma galinha alimentada com milho que depois vai botar um ovo e aquele ovo vai virar um bolo. Parece que quando a gente pensa no ovo, a gente lembra o quanto que ele é caro no pão de açúcar e o quanto que ele é barato lá na feira. Mas não pensa no processo, porque no processo a gente faz de conta que aperta um botão, clica no aplicativo e está tudo resolvido. Aí vai se perdendo a relação e a distância com o que realmente importa, do que significa conexão. E sabe por quê? No meio de um coletivo tão grande se torna desfavorável viver a fé. Em meio a essa coisa horizontal, a esse relacionamento de um para um. Porque quando se confia a sensibilidade, a intimidade a quem não se deve, geralmente o desprezo e o descaso vêm junto no kit. E a igreja evangélica é omissa, porque ao invés de se posicionar para resolver o problema de alguém, ou segurar na mão e dizer vamos juntos, vem para perto, devolve na crueldade da omissão, dizendo eu vou orar, que Deus te abençoe. E a Bíblia é muito clara sobre a responsabilidade de alguém que ao acolher uma demanda precisa olhar nos olhos de quem fala e dar uma resposta a isso à altura. Ainda que não se tenha todas as respostas, irmãos, nós atendemos pessoas diariamente. Nós temos movimentos de discipulado, movimentos pastorais, de sentar na mesa e ouvir. E quando a gente olha nos olhos das pessoas, percebe naquele vazio um verdadeiro clamor de me ajuda. E não temos todas as respostas. Às vezes é segurar na mão e chorar junto e dizer, vamos ver até onde isso vai dar. Vamos nos movimentar juntos, vamos procurar entender, vamos participar, não se afasta não, fica perto, fica junto. Deixa eu te ajudar com aquilo que o Senhor me incumbiu, para que não sejamos mais uns em meio a um sentimento de manada, a um sentimento de um fluxo que se faz totalmente isento ao que o outro significa. Indiferença é um câncer. Indiferença é o mal da humanidade. Indiferença é o mal do convite do Senhor a participar daquilo que Ele está promovendo. Entender a autoridade da íntima compaixão a alguém é viver o Evangelho na verdade que ele significa. E a verdade é Jesus. E a Escritura diz que quando as pessoas ao redor do Senhor andavam e olhavam para eles, o resultado e eles eram iluminados. É como se no olhar de Jesus não houvesse indiferença. No olhar do Senhor houvesse uma íntima compaixão, e na íntima compaixão a transformação e a resolução das coisas entravam no outro nível. E Jesus não era babá de ninguém. O Senhor se movia em direção aos indivíduos, os ativava e trazia-os à responsabilidade de viverem a verdade que dele emanava. Quando o Senhor diz que dele saiu virtude, quando aquela mulher o tocou na orla de sua veste, Ele está dizendo, existem coisas, movimentos que emanam através de mim, e isso é perceptível.
Quando você toca no Senhor, você extrai dele literalmente, ou desfruta daquilo que flui da sua vida, nutrindo a sua própria vida, a sua própria existência, para que esse vazio existencial seja resolvido de verdade a partir do Cristo, se tornando uma pessoa inteira, e a partir da compreensão de alguém que se fez inteiro, e entender que os próximos passos será de uma missão própria de esvaziamento, através de uma missão própria daquilo que lhe diz respeito. Esvazie-se. Aí você vai encontrar sentido para o diploma. Aí você vai encontrar sentido para o cartório, para a certidão de propriedade. Aí você vai encontrar sentido para as suas vitórias, porque o Senhor não faz nos indivíduos através da sua solitude ou da sua solidão, mas sempre para que uma mesa signifique esse partilhar, o partir que faz sentido na realização. Não queira ter para depois sair catando gente para colocar na mesa. Esteja com o seu coração pronto para gente, para pessoas. E depois você vai ver que a mesa será uma consequência, porque a mesa será gerada dentro do propósito. Mas o seu coração precisa estar aberto para que pessoas possam se assentar a essa mesa. Vocês estão me entendendo? Quando o rei chama a rainha, ele foi muito objetivo. E depois você lê nas variáveis do que dizem esse texto, do que relata esse termo, você vai ver que ele literalmente a convida para o seu banquete. E quando a convida para o seu banquete, cara, ele está dizendo: senta aqui, tem um lugar esperando por você. É como se o Senhor, no seu relacionamento com a igreja, tivesse na sua completude. Lembra que eu comecei falando que a história de Deus é muito mais ampla do que propriamente está registrada na Bíblia. Ele chama a igreja para participar do todo, chama a igreja para compreender a expressão do todo, chama a igreja para se assentar em sua mesa. E a igreja é essa figura feminina que pode muito bem estabelecer outros movimentos para não se relacionar com o seu Senhor, o seu Rei. E aí a gente percebe que nesse convite do rei havia outra mesa. Repita comigo: outra mesa. A rainha tinha uma mesa dela. Você leu comigo. Irmãos, só entre nós aqui, eu sou bom para guardar segredo. Não, é verdade. Vamos deixar bem claro. Só para você. É nós de segredinho. Linda. Pra gente fazer uns cultos assim bem estiloso, é só a gente colocar uns painel de LED, um sonzinho legal, pagar uns 10 mil reais para cada músico em cada culto. Aleluia. Os músicos glorificaram aí agora. Aí a gente monta um roteirinho bem legal, te entrega algumas chaves, parará, 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 para destravar sua mente. Aí você bem destravadinho sai de um culto que você não conhece ninguém, não corre risco com nada, irmão. Culto bom para você cultuar e não se desenvolver é não correr risco com nada. Você chega e você sai. Do jeito que você chega, você sai cheio de informação, com a cabeça explodindo e o espírito apagado. É fácil para a gente montar outra mesa. É fácil para a igreja montar outra mesa que o Senhor não esteja nela. Pastor, mas o culto é para o Senhor. Tem um monte de culto que acontece e o Senhor não está lá.
Tem um monte de ajuntamento que acontece e não está, porque o culto não é para ele. E se o culto não é para ele, é para quem? É para celebrar o ajuntamento, a denominação. Escute, igreja não é para estabelecer o ministério de ninguém. Igreja é para manifestar a verdade do Cristo. O culto é para o Senhor do culto. A igreja não tem que estabelecer outras mesas, outros movimentos, outras coisas que não estão na agenda do Senhor. Se é feito, é porque está intimamente conectado com a agenda dele, com o movimento dele, porque na agenda dele, no movimento dele, faz sentido governar com ele. Se não, se torna um governo paralelo dentro do governo do Senhor, e o governo do Senhor é o governo do reino. Se é o governo do reino, é porque existe algo a ser governado, e nós somos aqueles que nos sujeitamos à vontade, ao movimento do céu, dizendo: reina sobre nós, governa sobre nossas vidas, governa sobre nossas casas, governa sobre este lugar. Viver a verdade do Evangelho é se sujeitar ao Rei. Não queira que o Rei saia da sua mesa, da sua glória, e venha afirmar a sua mesinha de conveniência. Mesa de comunhão só tem propósito na comunhão se quem governa é o Senhor de toda a terra. Não existe movimento paralelo que o Senhor afirme. O que existe é o Senhor de toda a terra. Essa rainha se perde por causa do paralelo. A igreja é o corpo. Corpo sem cabeça é aberração. Corpo se sujeita à cabeça, e a cabeça do corpo é Cristo. O maior desafio da igreja brasileira é sujeição. O maior desafio da igreja global é sujeição. O maior movimento de todos os tempos da igreja, não num avivamento ali, um avivamento lá, outro avivamento lá, é compreender o que o Senhor está fazendo em todos os lugares, e entender nisso a nossa responsabilidade, porque quando vivemos na nossa responsabilidade, não vamos nos estabelecer através de outras mesas, porque o convite do Senhor chama para perto. E o movimento dessa rainha estabelece uma falsa humildade, uma falsa intimidade, porque na hora de apresentar, de trazer a público, talvez o maior pesadelo de homens que se dizem de Deus é no momento em que isso acontecer, é o Senhor olhar e dizer: eu não conheço você. Não, Jesus, mas eu abri uma igreja, tinha até parede preta. Não põe na minha conta as paredes pretas, que já estava quando eu cheguei. Eu ainda não tenho dinheiro para pintar ainda. Senhor, eu coloquei telão de LED na igreja. Pagamos suado esse aqui. Esses ali a gente ganhou de brinde. Senhor, a gente ajeitou um lugar que tinha até elevador, Jesus. Oh, aleluia, os gordos, eu fico feliz, irmão, com esse elevador. Você já viu o gordo sofrendo, subindo escada? É feio. Você vê assim, vai chegando. Aí tem alguém dando a paz do Senhor da porta, o irmão tá para morrer assim. Tudo bem? Aí Jesus vai dizer: olha, eu não estou nem aí com o elevador, nem aí com você. Senhor, mas eu cursei teologia. Essa vai ser boa, porque os teólogos vão tentar definir a teologia de Deus na hora de dizer que conhece ou não conhece. Aí eles vão convidar o Senhor para deitar numa maquinha
e vão dizer: ó, Jesus, eu vou te explicar o que você está sentindo, porque se tornou especialista em Jesus. Não é nada cristocêntrico, mas tem uma teologia. Você sabe, talvez o maior tesouro de um homem, de uma mulher, quando dobra os seus joelhos para orar, é não ter que puxar conversa com um desconhecido. Talvez o maior tesouro de alguém que quer viver uma vida com o Senhor e deseja isso intimamente, seja na hora que está no movimento de adoração, sabe bem quem está adorando. Na hora de um movimento simples, ao sair pela casa, esbarrando com seus filhos, vendo-os crescer, tem esse sentimento de não são estranhos. Assim como quando se relaciona com o Senhor e ouve a sua voz e o seu convite, simplesmente se dispõe e vai, porque conhece a voz, tem intimidade, não tem que inventar discursos religiosos para fazer introdução para nada, porque conhecem o Senhor. Uma falsa intimidade é o extrato do distanciamento cotidiano. Por isso que fé é algo que se vive todo dia. E não vire para evangélico, por favor. Não entre em estatísticas de massificação, de conversão. Elas não servem para nada. Porque na hora que as pessoas manifestam o Cristo, é porque entenderam e receberam uma ativação e decidiram viver nessa intimidade, o encurtamento da distância. Do encurtamento da distância, já não se relacionam com a divindade, mas com o Pai. Se relacionar com o Pai é muitas vezes quebrar o protocolo de uma vida que por anos insistiu em ser religioso, mas num determinado momento tomou a decisão de já não viver distância na fé, mas viver uma fé verdadeira, de quem conhece o Rei e se faz disponível à agenda dele. Isso é pra gente doida. Isso não é pra gente normalzinho. Então, se você é bem normalzinho, talvez essa mensagem não sirva para você. Agora, se tem uma fome, uma sede aí dentro, em algum momento você vai dar na maçaneta e vai acessar essa porta. E quando você abrir, você vai ver o salão da realeza. Vai se deparar com nobres e com humildes sentados no mesmo lugar. E quando você for até lá, será recebido com braços abertos e um convite extraordinário, Joabson, de um acolhimento transformador, cara. Esse é o evangelho que nos atraiu. Esse é o evangelho que eu acredito. De gente doida, queimando pela manifestação da glória de Deus, pelo acesso às recâmaras, pelo acesso à intimidade, pelo acesso ao movimento do céu. Pessoas que não ficam contidas no seu dia a dia, porque resolveram viver e ser incendiados por essa verdade. Chega de nível raso, que venha o reino dos céus. Aleluia! Que venha o reino dos céus, que venha a sua glória, a sua majestade. Há um convite, há um convite. Há um convite, há um convite.
chamados para estar com Ele. Sabe o que é a coisa estranha no meio desse assunto? É que nessa fala do rei, na relação com a rainha, que era conhecida por todos, daquela que não o reconheceu e não o honrou publicamente, surge outra. Não é um homem escolhendo mulheres. Essa é a expressão da relação de Deus com o que se parece igreja, mas não é. E o Senhor não vai levantar uma denominação para afrontar as outras. Vai surgir uma igreja dentro da igreja. É aquilo que se estabelece como verdade num lugar que talvez de forma genérica seja tido como inverdade. A igreja vai surgir de dentro da igreja. O que parece será desprezado, mas o que é será afirmado. Então entenda, não é o culto da vitória que te leva a esse lugar. É a sujeição ao que o Senhor está promovendo. Deus levanta outra mulher para indicar um modelo correto de intimidade. O que Esther não tinha, que é a ênfase do livro, ela não tinha outra mesa. E qual era o seu movimento? Era em favor de muitos. E quando você percebe as nuances da história de Esther, você vai descobrindo de tudo isso o quanto que ela não se preocupava consigo. Um dos seus acessos e dos seus termos em relação à realeza, quando fez esse caminho, é uma história complexa. Por favor, leia, você vai ficar admirado com o tamanho da nobreza em relação a esse livro. Ela não temer por si mesma, ela dizia: se morrer, morri. Tem igreja que não faz, denominações que não fazem porque correm riscos institucionais. Irmão, minha irmã, se morrer, morri. Quais são os riscos, pastor, disso? É talvez ser menos institucional e mais intencional a agenda do céu. Não é um fator de afirmações conservadoras, afirmações políticas, afirmações que se comparam com aquilo que é falado no parlamento, no cenário, no Senado, aquilo que é falado na Câmara dos Deputados, aquilo que é falado em palanques políticos para convencimento de massa. Não é isso. É o que é dito nos altares. É o que nós cantamos. É o que nós estamos manifestando com os nossos instrumentos, com a nossa casa, com a nossa família. Sabe o que é resistência de verdade? Resistência é um homem casado com uma mulher com filhos. De preferência bastante. E se você não tem filho, levanta sua mão aí e receba, porque tem um manto aqui nesse lugar para quem quer ter filho. Aleluia. Tem mais criança que gente aqui nesse lugar. Todo esse despertamento requer preparação. A Escritura diz que do tempo da festa em que ele ficou até chamar a rainha que não foi, houve o mesmo tempo de 6 meses em que Esther se preparou para estar com ele. Sabe o que faz acontecer? É o quanto você está inclinado, não a decorar capítulos e versículos bíblicos. Por favor, dedique-se às Escrituras, mas a iniciar um processo de construção na sua vida, em que cada tijolinho, cada detalhe do seu relacionamento, do seu dia a dia, é apontado para que esse momento de intimidade tenha em si autoridade e propósito. Não é alguém que vive para o domingo, é alguém que decidiu viver uma vida toda para que na presença do rei se estabeleça autoridade.
e essa autoridade cumpra em si tudo aquilo que está no coração do rei. Se existe uma medida para nós nesses dias, é a nossa devoção e essa construção de um relacionamento que gerará uma verdadeira revolução existencial, deixando outras mesas de lado, se sujeitando à mesa do Senhor. Por que não aproveitar e recomeçar, irmão? Por que não aproveitar e, como você está assistindo aquele videozinho no YouTube, você clica e retrocede ele. Você volta lá atrás. O que passou, passou. Mas há uma expressão de autoridade na decisão de recomeçar. Dar um passo em direção a essa vocação de nós que fomos chamados para estar com Ele, já não mais darmos tanta ênfase a outras vozes, a outras pessoas, a um ambiente de uma autocelebração, mas encontrarmos naquilo que o Senhor nos confiou oportunidade para, no reinício, encontrarmos o nosso papel de fato e vivermos a fé da maneira que ela deve ser vivida. Deixe os movimentos da mulher ingrata de lado. Eu estou falando da igreja. E viva os movimentos daquela que sabe a quem serve e que de onde pode emanar salvação, virtude, posicionamento e reposicionamento de tudo que lhe diz respeito. Se coloque em pé nesse momento.